Ignore as bravatas que você ouviu fuzileiros bêbados metidos a machões gritando em bares, especialmente aqueles sem cicatrizes no rosto e com todos os membros intactos. Eles estão vivos e arrogantes porque nunca viram um xenomorfo de verdade. Se soubessem algo relevante sobre essas coisas, ficariam abalados e seriam reservados. Se você ver um xenomorfo, você faz uma coisa: correr. Você não tem chance. Nunca teve e nunca terá. Você acha que tem poder de fogo superior em suas mãos? Use todos os seus brinquedos grandes e chiques para cobrir a sua fuga, mas deu fora dali. Esse é um trecho do livro de RPG de Alien e eu acho que é uma ótima forma de iniciar essa conversa. O xenomorfo que a gente está mais acostumado, que a gente mais vê ao longo dos filmes da franquia, mais de 2 metros de altura, preto, com a mandíbula interna que se estende para fora e atravessa crânios, cauda longa e ponta afiada que usa para atravessar o peito de suas vítimas, mãos compridas com garras longas que destroçam tudo que tocam. Aquele é o xenomorfo XX-121. Isso porque essa não é a única variação dessa espécie desconhecida. Sim, desconhecida. Xenomorfo não é um nome de espécie como touro ou serpente. É uma palavra de origem grega que tem a união de outras duas palavras. Xeno, que significa estranho, no sentido de desconhecido, de fora, e morfo, que é forma. Xenomorfo literalmente significa forma alienígena. É uma forma extremamente genérica que pode se referir a absolutamente qualquer corpo extraterrestre. Essa palavra foi usada pela primeira vez na franquia lá no segundo filme, Aliens: O Resgate, pelo Tenente Gorman, para se referir a qualquer vida alien que eles pudessem encontrar na missão. E eu não tô te contando isso à toa. Na verdade, eu acho que aqui já começa a temática desse vídeo. Xenomorfo é um nome genérico. A coisa de Enigma de Outro Mundo é um xenomorfo. Os Garras Brancas, xenomorfos. Os Anjos da Morte de Um Lugar Silencioso também, e assim vai. Mesmo assim, quando a gente fala xenomorfo, todo mundo pensa no XX-121. Aliás, é muito comum que uma pessoa seja fã dos filmes dessa franquia e nunca tenha ouvido essa nomenclatura. Isso porque ele só foi introduzido nos filmes muito recentemente. Então, para muitas pessoas, xenomorfo é apenas ele. Mas dá pra ir além. Sempre dá quando o assunto é ele. Qual a palavra mais simples para definir um xenomorfo? Qual o termo mais comum, inclusive, que pode ultrapassar a barreira dos idiomas, que absolutamente qualquer pessoa vai ouvir e entender que se trata de alguma coisa que é fora do nosso planeta? Alien. Chega a ser estúpido o quão genial é ter só essa palavra como título do filme. É genérico, é básico, é simples. Tá em inglês, mas faz sentido até em português. Mas muito mais que isso. A cultura afirmou que o xenomorfo é o alien. Então, hoje em dia, se uma pessoa soltar a palavra alien do nada num grupo com 5 pessoas, pelo menos 3 delas vão imaginar esse xenomorfo bem específico aqui. E as outras 2, talvez, pensem naquele alienzinho verde. Se pesquisar isso no Google, de todas as 26 imagens que aparecem de primeira, só 5 delas não são do vilão da franquia Alien. Você tem noção do poder que é isso? Pegar uma palavra simples, comum e facilmente entendida e atrelar ela ao seu personagem de forma que gerações depois da sua criação tenham pessoas que genuinamente acreditam que as duas são a mesma coisa. O alien é o xenomorfo e o xenomorfo é esse daqui. Isso é de uma grandiosidade que pode ser estudada por etimologistas. A gente acabou de começar, mas eu acho que você já começou a entender porque essa criatura aqui tem o potencial de ser o melhor vilão do horror sci-fi, né? Na conversa de hoje, por favor, tenham em mente que sempre que eu me referir ao xenomorfo, eu não me refiro apenas ao XX-121, mesmo que ele seja o mais conhecido. Os protomorfos que a gente conhece nos filmes Prometheus e Covenant, que são versões anteriores do xenomorfo em todos os sentidos, em linha do tempo, mas também em evolução, também fazem parte dessa minha análise. Na verdade, elas são essenciais para ela. Eu sou a Aline Lawson e esse daqui é o Max, o xenomorfinho, e eu já quero trazer essa conversa pra cá há um tempão. Se você já assistiu qualquer vídeo meu sobre Alien, já deve saber o quão apaixonado eu sou por essa franquia. Só que eu preciso confessar uma coisa. O meu amor por essa franquia como um todo é muito especificamente e principalmente sobre
esse vilão. E eu acho que ele merece muito que a gente tire um tempo do nosso dia pra conversar só sobre ele. Por isso, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Como eu disse, o nome xenomorfo só foi usado nos filmes a partir do segundo. E na verdade, só ali no segundo. E nem assim, porque o Gorman não tava falando dessa criatura especificamente. Tava falando de todos os alienígenas no geral. Depois disso, esse termo só foi repetido no recente Alien Romulus, quando ele foi chamado de xenomorfo XX-121, trazendo a nomenclatura de fato para o cânone da franquia. Alien foi usado algumas vezes para se referir a ele. Monstro também. Agora, uma outra palavra, um outro termo que foi usado mais de uma vez para se referir a essa criatura é organismo perfeito. E esperançosamente, até o final dessa conversa, você nunca mais vai se questionar se ele realmente merece esse título. E você o admira? Eu admiro a sua pureza. Um sobrevivente desprovido de consciência, remorso ou noções de moral. A gente vai analisar o xenomorfo em 3 etapas: ataque, defesa e adaptação. O ataque é, com certeza, o que torna essa criatura tão letal e assustadora. No livro Alien Spurge, lá de 1997, o personagem diz: o homem considera a criatura como um mal, mas ela só está fazendo o que sabe fazer. Ela saber fazer isso tão bem é de onde vem o medo. E eu acho que é uma ótima forma de colocar isso. O corpo do xenomorfo, seja ele como for, é sempre cheio das suas próprias armas. As garras afiadas que cortam qualquer coisa, ligadas a braços longos que vão te alcançar, não importa onde se esconda, que ainda podem te levar com vida para ser usado como hospedeiro. Boca com dentes afiados, mas que nem são o maior problema, visto que tem uma boca extra surpresa, que pode dar um bote numa força tão grande que literalmente atravessa o seu crânio. Uma cauda muito longa e totalmente funcional, que pode se agarrar na vítima para puxá-la em sua direção ou ainda usar a ponta afiada como uma lança. Quem jogou Alien Isolation cansou de levar jumpscare com essa cena aqui. Eles são extremamente rápidos e vencer eles numa corrida é absolutamente impossível. O que você pode fazer é correr para se esconder e torcer para ele não te achar. Eles também podem subir em paredes e andar no teto facilmente, podendo surgir de qualquer lugar a qualquer momento. Eu acredito que o jogo Alien Rogue Incursion é perfeito para demonstrar isso, pelo menos para mim. Assistindo o gameplay desse jogo foi a primeira vez que eu percebi isso, o quanto essa habilidade específica deles os torna imprevisíveis. Você escuta eles se aproximando, mas eles podem vir de qualquer lugar, do chão, das paredes, do teto, de qualquer buraco que tem em qualquer lugar, como baratas alienígenas indestrutíveis. Oh, shit. Ow! Well, that didn't go very well. Os xenomorfos também são famosos por atacar em grupos quando isso é possível, os fazendo uma ameaça virtualmente impossível de ser derrotada. Quer dizer, se um já é problema, imagina 10. Quando eles estão sozinhos, são espertos o suficiente para separar suas vítimas para atacar eles um a um. Aliás, essa esperteza toda vem com alguns detalhes interessantes, como a camuflagem ou a sua habilidade de ser silencioso, mas eu vou falar sobre isso na sessão de adaptação para não ficar repetitivo. Vocês ainda não sabem com que estão lidando. Um organismo perfeito. A sua perfeição estrutural só se compara com sua hostilidade. A gente pode ser sincero um com o outro aqui, sabe? Então a gente pode admitir. O ataque do xenomorfo é incrível e ele é, sem dúvidas, uma das criaturas mais letais do cinema. Mas ter um bom ataque é básico de qualquer predador. Não é isso que o diferencia de tantos outros alienígenas do terror e da ficção científica. Então, vamos falar do que o diferencia. A defesa. Pode me matar com uma segunda boca, garras afiadas ou uma cauda pontuda? Legal, mas e se eu conseguir atingir ele? Um tiro, uma bomba, uma lança? O que acontece se eu contra-atacar e conseguir perfurar a sua pele? Nesse caso, o sangue ácido que corre por suas veias pode jorrar em mim e me ferir gravemente ou até me matar sem que o alien precise sequer chegar perto de mim. Se a gente estiver numa nave no espaço, que é bem improvável, esse ácido pode derreter o casco da nave, causando uma despressurização e matando todos lá dentro. Ah, espera.
todos, menos o xenomorfo. A gente fala disso logo logo. Então, não basta esse safado poder me matar de umas 32 formas diferentes. Se eu revidar, isso pode me matar também. É aqui que o xenomorfo prova que ele não é qualquer coisa. Não é apenas um adversário formidável, mas é algo único, indestrutível, no sentido que vai além da pele invulnerável que muitas criaturas têm. Ele é indestrutível no sentido de você pode até matar ele com muita dificuldade, mas isso vai ter consequências muito graves pra você. Aline, como é que ele pode ser indestrutível se dá pra destruir? Porque você vai ter que considerar 1 milhão de vezes antes de matar um deles. O que é genial. Você pode atirar nele e a bala vai entrar. Você pode esfaquear ele e a faca vai entrar. Não é uma questão física que te impede de fazer isso. É uma questão de você analisar as consequências. E eu não sei vocês, mas uma criatura ser indestrutível porque o seu adversário precisa se impedir de matar ele é genial pra mim. E isso cria uma dinâmica que eu amo muito, que é em todo filme de Alien, quando os protagonistas percebem o que acontece quando você machuca um xenomorfo e eles precisam considerar os seus próximos passos e o que eles vão fazer e pensar se vai valer a pena. A cena de Romulus com a Rain atirando nos xenomorfos na gravidade zero pro sangue ácido não tocar no chão da nave, já que eles estavam no nível mais baixo, é uma delícia de assistir justamente por isso. Eu quase tive um treco no cinema vendo isso. Eu já mencionei algumas vezes, eu adoro esse detalhe do sangue ácido e eu amo ver ele ser bem trabalhado na franquia. Mas a defesa deles pode ir além disso, se misturando até com seu próprio ataque, porque aquela habilidade de se camuflar e se manter muito silencioso que eles usam pra chegar nas suas vítimas sem que eles percebam e não possam contra-atacar, também pode ser usado pra correr e se esconder e ficar quietinho em algum lugar até ser seguro pra eles. Além disso, mesmo que seja uma criatura gigante, ele pode se enfiar em cada canto pequeno que só por Deus. Já no primeiro filme, ele tava dando jumpscare na gente ao se enfiar no meio do painel e dos cabos da Narcissus. Como que aquele guri se embrenhou lá no meio? Eu não sei, você não sabe, mas ele deu um jeito. Mas amigos, até agora, a gente só arranhou a superfície. Pra entender o que torna o xenomorfo o tal do organismo perfeito, a gente precisa ir muito além. We better get back, because it'll be dark soon, and they mostly come at night. Mostly. No ataque, o xenomorfo prova que é um baita antagonista. Na defesa, ele assegura o seu lugar como um personagem único em todo o cinema. E na adaptação, ele sela o pacto como o melhor vilão de todos. Eu disse o que eu disse. O xenomorfo pode se adaptar. E isso o transforma de animal irracional que mata tudo que se mexe e é uma grande ameaça pra criatura aterrorizante que é a maior ameaça da galáxia. Só o fato de ele conseguir sobreviver em absolutamente qualquer atmosfera já é o suficiente pra dar pra ele o título de o mais massa da galáxia, mas ele vai sempre além, lembra? Alien Romulus solidificou na franquia que os xenomorfos podem sobreviver se ficarem no espaço. Eles entram em hibernação e até mesmo criam uma camada protetora ao seu redor usando a sua resina natural que eles usam para construir os ninhos. Porém, o filme mostra bem pouquinho disso bem no comecinho dele, e para ver mais disso a gente pode ir pro jogo Alien Isolation, que é canônico na franquia e traz a história da filha da Ellen Ripley, a Amanda. Lá no final ela explode a estação, mas não antes de muitos xenomorfos escaparem, e podemos ver eles ativos andando no vácuo do espaço, se segurando nas passarelas para não saírem flutuando. Eles não estão respirando aqui, é claro, mesmo assim, eles conseguem se movimentar tranquilamente. O jogo acaba por aí, só que a IGN publicou uma versão oficial e estendida. Nela a gente vê que depois da explosão que fez os aliens serem jogados soltos pelo espaço, cada um deles se agarrou a um destroço da estação e ficou ali, paradinho, quietinho, parecendo pedras, começando a hibernação em que vimos o alien do primeiro filme ao ser resgatado em Romulus. Clima não é um problema. Na real, o xenomorfo não exala calor e o seu corpo tem sempre a temperatura do ambiente, se adaptando a qualquer clima. Podem viver num lugar coberto de neve ou em um deserto. Os seus genes se misturam com seja lá qual for a criatura que o facehugger usou como hospedeiro, então até o seu DNA se adapta. O XX-121 que conhecemos é uma mistura de facehugger com humanos. Em Alien 3 temos uma mistura com cachorro. O Deacon é uma mistura de uma versão menos evoluída do facehugger com um engenheiro.
banheiro. Essa parte agora ainda não foi explorada nos filmes de Alien, mas eu acredito que logo vai. Quando o xenomorfo tá sozinho, digamos que ele seja levado por uma nave para algum outro planeta, ou então só levam um ovo com um facehugger para algum lugar, esse alien pode evoluir para se tornar uma rainha e começar um ninho. Essas são todas as adaptações físicas, mas também tem as estratégicas. Isso porque, enquanto não exatamente consciente, o xenomorfo é inteligente. E muito. Se eles têm um ninho com uma rainha por perto, então levam as vítimas vivas para serem usadas como hospedeiros. Se não tem rainha ou a vítima em questão representa muito perigo, eles o matam na hora. Podem criar ninho em qualquer lugar, já que ele é feito de um material que os próprios xenomorfos criam. É um material resistente que prende as suas vítimas de forma que elas não possam escapar enquanto germina um alien sem saber. Essa inteligência é bastante estratégica. Eles podem avaliar a situação, não saem matando qualquer coisa só por instinto. Se a presa está armada, ele sabe recuar, se esconder, criar armadilhas como se camuflar ou ir silenciosamente para pegar de surpresa e poder atacar sem que a sua presa tenha chance de revidar. Em Isolation, a gente vê isso muito claramente. Na primeira vez que a gente usa o lança-chamas, ele não sabe o que é e vem direto para cima, mas é queimado e aprende que aquilo machuca. A partir daí, ao ver a gente, ele não corre para cima, vem vindo devagar, fazendo sons para não assustar, testando se a gente vai queimar ele, nos fazendo gastar combustível, e então foge, só para então ficar numa saída de ventilação esperando a gente passar para nos pegar de surpresa. Outra coisa que na verdade conta como defesa, mas eu deixei para essa sessão aqui porque faz mais sentido, é que enquanto a Weyland-Yutani se descabela ao longo das décadas para pegar os xenomorfos e usar eles como armas biológicas, a Alien Ressurreição deixou uma coisa bem clara pra gente: eles não podem ser controlados. Ao serem aprisionados desde o nascimento e treinados para obedecer, os xenomorfos aprendem as rotinas e desenvolvem a sua própria maneira de escapar. De quebra, ainda podem ser bem vingativos. No filme, 3 aliens estão presos juntos. 2 deles matam o terceiro para que o seu sangue ácido abra um buraco no chão para que possam escapar. Então, um deles ativa o botão usado para torturá-los para matar os humanos que foram atrás deles. Eles são adaptáveis? Sim, mas nunca domesticáveis. Eles compreendem a situação e podem até se comportar por um tempo enquanto esperam a melhor hora para atacar, mas eles nunca abandonam a sua natureza. Os xenomorfos obedecem apenas da rainha e ninguém mais. Sem entrar muito no quesito de origem dos xenomorfos, até porque até agora a franquia não bateu um martelo nisso, os xenomorfos estão ligados ao líquido preto. A gente não sabe ainda quem é ovo e quem é galinha, quem começou o quê, quem dá origem a quem, mas sabemos que esse líquido preto pode infectar organismos vivos e dar origem a versões do xenomorfo. Cada versão é diferente da outra, porque tudo depende da sua linha de evolução, com quais organismos se misturou, qual o nível de contato originário com o líquido preto. Por exemplo, o Deacon não é um produto direto. Ele é fruto da contaminação do engenheiro pelo Trilobita, que, por sua vez, é fruto da gravidez da Shaw pelo Charlie infectado pelo líquido preto. É uma origem muito complexa e, ao mesmo tempo, muito rápida. O xenomorfo é uma criatura cujo DNA é quase um conjunto de Legos e pode muito facilmente se ajustar e se adaptar. Pode se misturar com qualquer ser de qualquer origem, e o resultado vai ser uma versão que se assemelha a uma outra, mas tem as suas próprias características. Não é à toa que o Ash, sintético de oficial de ciências, tenha ficado tão maravilhado com essa criatura. De um ponto de vista científico, ela é pura perfeição. Depois de tudo que eu te contei até agora, você concorda que, se a gente tivesse que escolher um motivo que faz o xenomorfo ser o organismo perfeito, seria a sua habilidade de se adaptar a absolutamente qualquer coisa, lugares, atmosferas, condições climáticas, inimigos? Essa sua capacidade de basicamente se tornar um ser diferente e agir de maneira diferente diante de cada mínima mudança que encontre é o que diferencia essa espécie de todos os outros alienígenas, até mesmo de outras franquias, fazendo dele não só o organismo perfeito dentro da franquia Alien, mas de todo o horror sci-fi. Isso porque a adaptação é a habilidade mais relevante e importante de todas, e ela não se aplica só a aliens letais, pode estar em absolutamente tudo. A Ripley deixar de ser uma oficial para virar líder depois da morte do Dallas, Rain virando guerreira para sobreviver aos eventos de Romulus, ou até em coisas mais simples como a Ellen colocando a roupa de astronauta quando percebe que o xenomorfo tá na Narciso junto com
com ela, porque sabe que a sua única chance de se livrar dele é abrir as portas. Até mesmo roupa pode contar como adaptação, e é por isso que esse é o momento perfeito para falar sobre o patrocinador desse vídeo. Pois é, nós temos um super patrocinador que combina muito com esse tema. Você vai ficar até surpreso do quanto. A Insider ficou bem famosa por ter roupas com tecnologia que evaporam o suor, não gruda o odor e até desamassa com o calor do próprio corpo enquanto você usa. Mas na real, tudo isso são detalhes, como o xenomorfo mudar o seu ataque dependendo do inimigo. O que tudo isso realmente significa é que as peças da Insider são adaptáveis. Dá pra usar num dia muito quente e não vai se preocupar com manchas de suor. E dá pra usar num dia frio debaixo do casaco. Por serem leves, não vão fazer você se sentir sufocado. Dá pra usar de forma mais simples, só uma camisa e bermuda ou saia, mas dá pra crescer e montar em cima disso, deixando perfeito para um evento mais elegante. Ela te dá o poder de ser adaptável e estar sempre com a melhor roupa, não importa qual a ocasião. E para se adaptar ao seu bolso, a gente tem um cupom cumulativo de 15% de desconto, ala secreta, mas nem precisa se preocupar em lembrar disso. Ao clicar no link aqui embaixo ou escanear o QR Code na tela, o cupom já vai aparecer automaticamente no seu carrinho. Daí é só escolher o que quiser e ver o desconto aparecendo. Como eu disse, é um desconto cumulativo, ou seja, pode ficar maior se a peça que você escolheu já estiver em promoção na loja. Clica no link, conheça os produtos da Insider e garanta a segurança de saber que sempre vai estar pronto, não importa qual a ocasião. Obrigada por apoiar o canal e topar falar sobre os seus produtos num vídeo sobre o melhor vilão do cinema, Insider. Esse roteiro foi muito bom de escrever. Don't be afraid. I'm part of the family. You've been in my life so long. I can't remember anything else. Eu preciso fazer uma confissão. Não fica chateado. Eu posso ter exagerado no título desse vídeo. Eu não vim aqui pra contar pra você qual é o melhor vilão da ficção científica. Eu não posso, ninguém pode bater o martelo nisso. Mas eu sempre quis fazer um vídeo inteiro, trazer uma conversa inteira com vocês pra explicar e falar um pouco sobre por que o xenomorfo é o meu vilão favorito. Não só do terror, não só da ficção científica, mas de toda a ficção. Eu queria abrir esse espaço mais pessoal só pra discutir isso com vocês. Ele é brutal, letal, não cruel, porque precisa de consciência pra isso. Ele mata pra se proteger, pra continuar a sua espécie. Ele não se importa qual a origem das coisas, seja a origem de tudo, engenheiros, David, poeira cósmica, ou então a origem de cada ser, humano, cachorro, de facehugger, de trilobita. Assim que nasce, desde o primeiro segundo depois que força o seu caminho através do tórax do seu hospedeiro, o xenomorfo só se preocupa com uma coisa: sobreviver. E tem algo muito puro nisso. Sabe, Burke, eu não sei que espécie é pior. Ao menos eles não desgraçam os semelhantes por um punhado de dinheiro. Obrigada por conversarem comigo sobre isso. É muito bom falar sobre o que a gente ama com pessoas que entendem a nossa paixão. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua coisa favorita sobre o xenomorfo. E caso o xenomorfo não seja a sua coisa favorita em Alien, então me conta qual que é. É a Ripley? É a temática das empresas desgraçadas? É o horror cósmico? Ou então um aspecto de ação das sequências? Me conta por que você ama Alien aqui embaixo. Eu vou adorar conhecer a sua história. Lembra de clicar no link da descrição para ativar o seu cupom de desconto e garantir um guarda-roupa tão adaptável quanto o nosso Alien favorito. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.